Mas eu queria trazer, antes de nós celebrarmos a ceia, uma palavra de uma forma muito especial para os homens nesse mês da família. Então, não que não seja para as demais pessoas aqui presentes, mas especialmente de uma forma mais direta para os nossos queridos irmãos, para todos nós homens que estamos aqui participando, portanto, desse momento. A pergunta que eu faço é a seguinte: o homem no lar, o que se espera dele? Estamos falando em tempo de família, né? Então, o que nós esperamos, o que se espera de nós, homens, no nosso lar, na nossa vida em família, juntamente com os demais membros da família? Nós temos, em primeiro lugar, temos um modelo, nós não estamos, digamos assim, catando ou tateando, ou como se estivéssemos uma embarcação em alto mar à deriva, sem motores, sem velas, levada pelo vento. Não, nós estamos seguros porque nós temos um modelo a seguir. Temos muito a nos orientar, né? Em primeiro lugar, o nosso modelo é o Pai Celeste, Criador e Sustentador de todas as coisas, em relação ao seu povo. Ele, como Pai do seu povo, ele nos inspira, ele nos dá esse direcionamento. Como é que se dá o relacionamento? Ele lá em Levítico 19:2, ele diz uma palavra a Moisés, que transmitisse ao povo, dizendo assim: dize o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o vosso Deus, o Senhor, sou santo. Então não é uma opção, não é procurem ser santos, não, mas é uma determinação: sejam santos. Outra versão vai dizer: sede santos. É um imperativo. Não há escolha, não há escapatória. Aliás, eu queria dizer desde já para nós homens: não tem válvula de escape. Não tem caminho de fuga, não tem jeito. Ou a gente vai ou vai. Não tem para onde fugir, não. Ah, eu não sabia. Sabia sim. Você não sabia porque não pesquisou, né? Então, mas eu sou cego. Mas o cego tem braille, tem a Bíblia em braille que ele pode ver. Mas eu sou surdo, mas tem a Libras também, tem possibilidade de comunicar a Bíblia via Libras. Se for cego e surdo, fica mais difícil um pouco, mas deve também ter um jeitinho de fazê-lo. Mas os demais não tem desculpa. Ou como disse, não tem rota de fuga. Nós temos que ver onde é que nós nos encaixamos, onde é que nós seguimos nesse caminho. Então, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor de vocês, sou santo. Sejam ser semelhantes a Ele. E Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim, portanto, mas baseado talvez nessa palavra que tem lá no Êxodo, no Levítico, melhor dizendo, ele diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam santos, sejam perfeitos, diz Jesus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Também Lucas registra uma palavra semelhante de sede misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Portanto, temos aqui pelo menos 3, digamos assim, características de Deus, o Criador, que nos são dadas aqui nesses textos, de que se espera que nós sejamos, digamos, imitadores ou observadores desses 3 princípios, que diz assim: santidade, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Perfeição, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E misericórdia, misericordiosos. Sede vós misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Vamos ficar com essas 3 características, se espera de nós. Mas eu não tenho condições de ser perfeito. Mas vá em busca da perfeição. Vá em busca de aperfeiçoamento mais e mais. Porque se você está fazendo o que a Bíblia espera de você. Se você vai alcançar a total perfeição, certamente não.
mas se nós estivermos em busca desse aperfeiçoamento cada vez maior, nós estamos dentro daquilo que a palavra de Deus espera de nós. Obrigado, irmã. Essa irmã está fazendo o que é perfeito. Tá? Obrigado. Você pode já imitar o que a irmã está fazendo. Tá certo? Então, essas três características do lado do Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. Santidade, perfeição e misericórdia. Três características que precisam ser vistas, devem ser encontradas em nós. E Cristo também nos traz, vindo depois como enviado de Deus, traz para a sua igreja algo muito interessante também para a nossa observação. O exemplo dele. Lá em Lucas 22, 26, nós lemos: mas não sereis vós assim. Ele fala antes disso de alguma coisa, de alguns que estavam se exaltando, estando colocando se num pedestal acima daquilo que lhes competia, né? Então, não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como aquele que serve. Orientação de Jesus para a sua igreja, para os seus seguidores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como quem serve. Quem serve, recebe ordens. Quem serve, recebe tarefas a fazer. Então, nós devemos estar na condição de estar a serviço, como serviçais. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, 23, vai dizer: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e ele, o salvador do corpo. Nós temos aquela, nossa técnica aí tem aquela imagem dos... tem essa, mas tem outra. Essa aqui já é uma que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, família, trabalho e igreja. Às vezes nós invertemos aqui. Mas esse é o caminho certo. A igreja não pode estar antes do trabalho, porque o trabalho é nosso sustento. Então, se eu passo o dia todo na igreja, minha família vai passar necessidade. Entendeu? Então, a ordem é essa aí. Acima de tudo, Deus, a família, meu trabalho e a igreja. Esse é o caminho certo. Vem a outra. Por favor. Pode passar, isso. A outra, essa aqui não é tão bonita assim. Isso, essa aí, ó. O que diz o texto? Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa e depois dos filhos. Eu acho interessante essa ilustração, que está de acordo com o Efésios diz aí, né? Cristo é o cabeça, não é a cabeça, tem diferença entre a cabeça e o cabeça. A cabeça é isso aqui, é a sua, qualquer um aí, mas o cabeça é o líder, o cabeça de uma organização, de um grupo, no caso, o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Né? Vão entender isso aqui, não é a cabeça que é essa que está aí. Agora, aqui, Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. Aí eu fico pensando aqui o seguinte: se a esposa está abaixo do cabeça, aí é o pescoço. O que move a cabeça para um lado e para o outro? Sentiu, não? Sentiu como é que é, né? Você é o cabeça, mas o pescoço está logo abaixo, que a sua cabeça está sendo dirigida pelo pescoço, né? Mas Deus não faz isso à toa. Isso é assim mesmo. Então, Cristo, marido, esposa e filhos. A cadeia de comando não pode inverter. Não tem como inverter. Se inverter, não vai dar, vai dar, como diz o povo aí, vai dar ruim. Não vai funcionar. A cadeia de comando existe. Volta aquela da pirâmide novamente. Por favor. A cadeia de comando está aqui. Deus em si, acima de tudo. Deus acima de tudo. E se a estrutura da família não estiver em ordem, o trabalho não vai funcionar e muito menos a igreja. A cadeia de comando está aí, outra vez. Não pode esquecer essa cadeia de comando. Nem aqui,
Nem na outra, da outra forma, novamente, por favor. Nem nessa daqui. Cristo, marido, esposa e filhos. Alguém é superior ao outro, não significa isso. Isso aqui, muito mais do que ser líder, é ser responsável. Muito mais do que ser mandão, é ter responsabilidade. Ainda que o marido tenha, digamos assim, vamos combinar, tá? Se tivermos uma decisão a fazer, alguém tem que ter a última palavra, que seja dele, ok? Que tenha, mas também assuma a responsabilidade. Se a palavra dele não foi a correta, a responsabilidade é sua. Se você assumiu assim. Então, seja líder, mas seja também responsável. Então, nem sempre significa que estar aí o cabeça da mulher e da família, como se seja lá um grande privilégio, é grande responsabilidade. Porque se não fizer o que fizer com responsabilidade, outra vez, vai dar ruim. Não vai funcionar. Então, então, na sequência, nós temos 1 Pedro 2,21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Olha aí. O velho Pedro aí pega pesado também. Pega pesado no sentido de pegar duro e ser sincero. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Outra vez nós temos aqui 3 pontos no exemplo de Cristo. Que o próprio Cristo fala, depois Paulo fala, depois Pedro fala a respeito. Um exemplo, o primeiro exemplo é a humildade. Não adianta fazer qualquer coisa com arrogância, achando que é a última bolacha do pacote e que a sua palavra vai resolver tudo. Não adianta arrogância. A segunda observação é a liderança. O marido cabeça da mulher, líder. Então seja líder, mas seja líder consciente, sabendo que junto com a liderança vem a responsabilidade. E, em terceiro lugar, a entrega. Às vezes tem que ir para o sacrifício. Às vezes tem que encarar as questões mais duramente. Então não há como encontrar um exemplo mais completo para nós, homens, senão o de Cristo Jesus, que precisamos adotar no nosso dia a dia. E nós vivemos num tempo onde a família está, digamos assim, sendo esvaziada no conceito que está sendo pregado por aí. Que a família é do tempo passado, não tem mais sentido hoje em dia. Filhos, para quê? Para que ter filho se pode ter um reborn em casa? Sabe o que é isso? É um boneco de plástico. Um boneco de plástico. Esse aqui eu recebi da minha irmã, a Nilda. Ela disse que no meu tempo o reborn era assim. Né? A espiga de milho, né? Com aquelas folhas. Mas hoje, então querem substituir o filho físico natural de um casal por um boneco de plástico. E as pessoas se dignam, não sei se chama isso de se dignam, se prestam a trocar a fralda de um boneco desse. Que não faz xixi nem cocô. Leva para brincar não sei aonde. Gente, que humanidade é essa, gente? Vamos parar aonde? Que doideira é essa? Então é o que se prega por aí hoje. Então, homens aqui presentes, nós vamos ser o quê nas nossas famílias, nossos lares? Dar vazão a essas ideias ou vamos construir sobre a rocha, como nós cantamos ainda há pouco? Como vai ser?
Deus ao seu povo deu exemplo, Cristo à sua igreja dá exemplo. Não há exemplo mais contundente a seguir do que o de Jesus. O amor de Cristo, o amor que o levou a entregar-se a si mesmo pelo seu povo. Aliás, é interessante, essa semana ouvindo uma palestra, um podcast desses aí, fantástico, que alguém deu a ideia que Cristo não foi morto. Cristo se entregou porque quis. Baseado naquela palavra dele, ninguém tira de mim, eu a dou de mim mesmo. Então alguém diz assim, isso parece até suicídio. Bom, não é um suicídio, mas ele não, se ele não quisesse que acontecesse aquilo que aconteceu com ele, não aconteceria. Mas ele se deixou levar, porque esse é o projeto de Deus. Precisava ser assim, para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Se não fosse Cristo morrer na cruz do jeito que foi, nós continuaríamos perdidos. Mas porque ele morreu, do jeito que morreu, nós temos a salvação garantida, mediante a aceitação, mediante a nossa entrega a ele, então. É impressionante de pensar sobre isso. Cristo se entregou, ele entregou a si mesmo. E o preço não foi baixo, não, o preço foi altíssimo. Custou a sua vida, derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. O que a sua morte representa para nós? Sacrifício. Sacrifício. Ele precisa ser modelo. Nós, em nossos lares, precisamos ter certeza de que estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Não importa o que vier pela frente. Não importa as inconveniências, os percalços que viermos a encontrar na nossa caminhada. Sigamos em frente. Vamos ver um pouco mais de perto isso aqui. Um exemplo de Cristo, por exemplo, nessa situação toda. Primeiro, Cristo é amoroso e é amado. Quando ele foi batizado, diz lá em Marcos 11, capítulo 1, versículo 11, dizendo assim, então veio dos céus uma voz, tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Em João capítulo 13, versículo 1, diz, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam com ele, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Ele sabe o que está pela frente. Ele sabe o que vem todos aqueles dias seguintes, especialmente aquela sexta-feira terrível. Sabe do que está acontecendo, sabe o que vem pela frente. Mas como ele havia amado os seus, ele os amou até o fim. Não recuando em momento algum. Ele também é exemplo no amor e na ação. E aí está João 3,16, que eu quero recitar em coro com os irmãos. Vamos lá? Porque Deus... Então é exemplo no amor e na ação. Ele veio por amor e por amor se entregou. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou, nós estamos sob o comando de Deus aqui nesse mundo e Deus completa o que precisa ser completado em nós. Desde que nós queiramos que Deus o faça. Deus não obriga, Deus não nos toma, digamos assim, à força, mas Ele quer trabalhar em nós. E nós vamos desenvolver, nós vamos crescer, nós vamos alcançar uma estatura maior na vida cristã, se permitirmos que Ele faça. Ele não tem limites para fazer, desde que nós nos prontifiquemos a obedecer. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é o dia de Cristo Jesus? Ou da sua vinda, ou da nossa partida. Nossa partida para nós é Cristo Jesus. Depois não tem mais nada.
pois é a eternidade. Então, ou nós vamos ver o dia de Cristo Jesus na sua vinda, sua segunda vinda, ou da nossa partida desse mundo quando partimos para a eternidade. Primeira carta de João 5,19 diz: sabendo que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Em segundo lugar, ele levou o peso que era dos outros e não era dele. Jesus não precisava levar aquele peso porque ele não tinha pecados. Mas o pecado era nosso e da humanidade como um todo. 1 Coríntios 13:7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Em quarto lugar, Jesus iniciou a união com base no amor. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo ou o vínculo da perfeição. Jesus é zeloso a toda prova. Já o profeta Zacarias, no Antigo Testamento, dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quanto os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá, e não tenham medo. Deus, quando põe alguém à prova, por exemplo, o exílio, ele tinha uma finalidade, ele tinha uma duração. Eu falo nisso num dos conectados essa semana. A finalidade é corrigir o povo. E a duração para dizer que o exílio não era para sempre. Havia um tempo, e talvez isso nos ensine que muitas vezes nós passamos por situações que nós não entendemos, mas quem sabe seja alguma coisa que Deus está permitindo que passemos por um período para que alguma coisa em nossa vida seja consertada. E Deus queira nos tratar nesse período, mas que não é para sempre. Haverá um dia em que o sol há de brilhar outra vez. E nós vamos seguir em frente. Então, é zeloso a toda prova. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. E em sexto lugar, Jesus é exemplo. João capítulo 14:9 diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para nós, homens do lar, lições. Quais são as lições que nós podemos tirar daqui? Primeira lição é sermos ativos, não desinteressados e apáticos. Segundo, sermos valiosos à nossa família. Terceiro, encarar os problemas e não abandonar o posto. Quarto, não concordar com o projeto da destruição de família que está no ar. Tomar posição. Quinto, renunciar-se voluntariamente, sem egoísmo. Eu não me presto para isso, não. Se necessário, renuncie àquele seu status que você achava que tinha. Talvez tenha que descer os degraus. Sexto, deixar de ser morno.
Lá no Apocalipse diz que o morno não serve. Vomitar-te-ei da minha boca. Se é morno, não é quente nem frio. Deixa de ser morno. E sétimo, não ser vergonhoso e ser orgulho da família. Não tem nada de mal você, homem, ser o orgulho da sua família. Que você é o líder. Desde que você faça por onde. E siga aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Concluindo, algumas coisas práticas referente à nossa responsabilidade. João capítulo 13, versículo 17, diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Agora que sabem, bom é que pratiquem. Para que o homem do lar seja exemplo, um exemplo que faz diferença para sua esposa, para os seus filhos e quem mais queira estar na sua casa, algumas ações precisam estar em evidência. Primeiro, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Só conhecimento não resolve coisa alguma. Só conhecimento, sem sabedoria para aplicar esse conhecimento, não leva a lugar algum. Saber o que deve ser feito não é suficiente só por si. Há que se colocar em ação um aprendizado e buscando, para tanto, a sabedoria em colocá-lo em aplicação. E nisso nós encontramos em Tiago, logo no início da sua carta, uma palavra bastante direta. Eu estava ouvindo uma mensagem anunciada, pregado pelo pastor Jonatas Davi, que vocês conhecem também, lá da igreja IBNU, falando sobre a carta aos Gálatas. Então ele diz que Paulo começa a carta já chutando a porta da igreja dos Gálatas assim. E parece que Tiago faz mais ou menos assim também. Tiago já chega dando um pontapé na porta quando ele diz: sejam praticantes e não somente ouvintes. Logo nos primeiros versículos do capítulo 1. Sejam praticantes e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Todo aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que vê no espelho o seu rosto, mas depois de olhar para si mesmo, ele se vai e esquece da sua aparência. A prática se faz necessária. É isso que Tiago vai dizer. Para praticar é preciso conhecer, mas uma vez conhecendo, precisa colocar em prática. E nisso vem aqui o reconhecimento do fato de que o seu comportamento, atitude, prática, em torno daqueles que estão sob sua autoridade, na sua família, é um ponto de partida. Isso traz o seu peso de influência sobre os que estão ao seu redor. Mas para que isso realmente se coloque e se faça verificar, é preciso buscar a sabedoria de Deus. Portanto, eu posso conhecer muita coisa, mas não posso não ter sabedoria suficiente para colocar o que eu sei em prática. Para isso eu preciso da sabedoria de Deus. E ser conformado à imagem do seu filho, que é essa primeira prática diária para um comando vitorioso na vida, no dia a dia do lar. Para que nós sejamos cumpridores da nossa, aliás, cumpridores no sentido do nosso dever, mas fazendo com que a nossa ação como homem do lar seja realmente dentro daquilo que a palavra de Deus espera de nós. Se, segundo os ditames divinos, nós encontramos a orientação das Sagradas Escrituras e nós somos seguidores das Sagradas Escrituras, então devemos colocar em prática o que as Escrituras nos mostram e nos orientam. Então, Tiago ele vai dizer nos versículos 1 e 2 que
Se nós não temos a sabedoria, e aí que eu digo que ele entra logo nos primeiros versículos desse capítulo 1, como que dizendo assim, se você não sabe como fazer, você precisa buscar a orientação na fonte segura. Aí ele diz, se alguém não tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus que dá liberalmente, sem reprovar, sem criticar, ele será concedida. No entanto, essa petição deve ser feita com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, ele diz duas verdades que não podem ser de forma nenhuma, digamos assim, deixadas de lado ou não observadas. O pedido da sabedoria, se nós temos falta dela, e certamente teremos, o pedido de sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A fonte é Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando. E ele diz, quem duvida é como a onda do mar. Você não sabe como é que é a onda do mar? Você está tão perto do mar aqui, você sabe, a onda vem e vai. Não tem parada certa. Né? Se ela parar, você vai ficar com algum problema. O normal dela é você vai e vir. É assim alguém que duvida. Ele não tem segurança alguma. Não tem. Absolutamente não. Então, meus queridos irmãos, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Se vamos permitir viver com a embarcação sem motor, sem vela, em alto mar, à deriva, ou, como ele diz aqui no texto de Tiago, com a onda do mar que vai e volta sem nenhum momento de que haja uma parada, alguma coisa que se possa observar mais de perto, que ela não para. O homem que duvida é semelhante a essa onda do mar. Então, como é que nós estamos vendo a nossa embarcação, que é o nosso lar? Vamos firmar nossa conduta na música que nós cantamos um pouco antes de eu começar a falar, ou no nosso tema desse ano, que daqui a alguns dias nós vamos ter o nosso banner aqui já pronto, com esse novo tempo, nova identificação. A rocha sobre a qual nós construímos, que é Cristo Jesus. Como nós queremos fazer? Continuar tateando, confiando naquilo que eu acho que eu sei? Ou se quero realmente colocar em ordem a cadeia de comando, segundo a palavra de Deus, que deve ser colocada em prática em nossa vida, nossa caminhada. A decisão é minha e a sua. Cada um de nós tem a sua decisão. Homens dessa casa. Que Deus nos abençoe, nos oriente e faça-nos entender que tudo que viemos a fazer nessa caminhada seja para a honra e glória do Senhor. E em assim fazendo, nós estejamos honrando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor e sendo edificados, sendo fortalecidos, porque os embates vêm. Todos nós sabemos disso. Os embates vêm. As dificuldades estão adiante de nós. Se não estão hoje, amanhã podem chegar. E é preciso que estejamos firmes para mantermos aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da família. Não é o que você vê pelos noticiários de hoje em dia, onde o bebê reborn entra na jogada. Onde diz assim, por que você vai casar e ter filhos? Adote uma criança de plástico. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a Bíblia fala. Então, nós vamos seguir o que a palavra de Deus diz ou vamos seguir o que está sendo dito por aí? A responsabilidade é nossa, como homens do lar, aos quais Deus deu a responsabilidade de dirigir o lar, de orientá-lo segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Nós estamos na cadeia de comando,
que a Bíblia aponta. E dela não podemos sair. Se sairmos, provavelmente alguma coisa não vai dar certo. Vai dar ruim em algum ponto. Portanto, cabe a nós observarmos o que a palavra de Deus diz e firmarmos-nos nessa caminhada. Sem ir para a esquerda, sem para a direita, mas seguindo em frente. Rumo ao alvo, que é Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. A Ele toda a honra e todo o louvor e toda a glória. Amém e amém.